Hoje na palestra vamos falar como discernir ataques espirituais e não perder o foco. E nós temos aqui o texto de Efésios 6:12, muito conhecido, quando diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, coisas e pessoas, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aqui nesse texto sagrado fica claro o mundo em que nós vivemos. Nós vivemos num mundo que rege o físico e o espiritual. Mas a palavra de Deus, através do apóstolo, ela é muito clara quando ela diz que o homem e a mulher espiritual consegue discernir, entender, perceber as coisas espirituais. Mas o homem carnal, a mulher carnal, não consegue discernir ou perceber as coisas espirituais. E aí você, que de repente é leigo ou de repente é novo na palavra, você diz carnal, mas eu não sou feito de carne. Não. Quando a Bíblia se refere ao homem carnal e ao homem espiritual, se refere à pessoa que está inclinada para Deus, para as coisas do espírito, que é o espiritual, e o carnal está inclinado para a sua própria vontade, para o pecado. Então que fique claro isso. O homem carnal é aquela pessoa que não dá abertura para as coisas espirituais e não se inclina para as coisas espirituais. É uma pessoa que ela tem facilidade em se dispor, em se abrir, em se inclinar para as coisas do mundo, para amizades, sentimentos, emoções, coisas, pessoas que não vão lhe agregar, não vão somar e nem muito menos aproximá-la de Deus, senão lhe aproximá-la de tudo aquilo que vai contra Deus, da mágoa, do pecado, da impureza, da mentira, do engano, do orgulho, do ódio, da raiva. Então a pessoa que compra brigas que não é dela, se envolve em coisas que não deveria, entra em assuntos que não deveria, abre a vida para quem não deveria, ela é carnal, ele é carnal. Então esse tipo de pessoa não discerne as coisas espirituais. No primeiro sinal de problemas, a pessoa já leva para o lado que ela mais se inclina, carnal. Ah, fulano não gosta de mim. Ah, fulano, isso aí é perseguição. Ela não consegue ver por trás do problema as forças espirituais malignas usando coisas e pessoas para tentar atingi-la, porque ela ou ele é carnal. É o mesmo que uma pessoa falar, você só entende o idioma português, como eu. E a pessoa está falando em grego com você. Então, assim é a pessoa carnal. O problema vem, é um ataque espiritual, por trás há uma força do mal para destruir a família, destruir o casamento, destruir o emocional, psicológico dela, a empresa, a saúde. Há por detrás daquilo uma força do mal. Quer por inveja, quer por bruxaria, quer por herança maldita, quer por ela agradar ou por ela estar se aproximar de Deus, que seria, no caso, um ataque para que ela não continue no caminho. Por ela não ser espiritual, quando isso vem, ela não consegue entender, porque ela entende português e aquele problema ou aquela situação está falando grego.
Então o que ela faz? Ela vai fazer o que ela entende. Ou ela vai fazer o que a carne entende. O que a carne entende? Reclamar, falar mal, guardar rancor, mágoa, meter os pés pelas mãos, pela cabeça, pelas mãos, qualquer lado, menos no lugar certo. Ela vai ferir, se ela é ferida, ela vai ferir, guardar sentimento, olhar para o passado, se culpar, reclamar, carregar medo, sofrer por antecipação por coisas que não aconteceram e nem vão acontecer, ser tomada pelo medo, pela ansiedade, pelo desespero, carne. Porque ela é assim, o ambiente que ela vive é assim, as pessoas que ela se cercam são assim. E como esperar água de uma fonte seca? Como esperar uma reação espiritual de quem é carnal? Por isso que o próprio Senhor Jesus disse, o homem bom, espiritual, do bom tesouro do seu coração, do seu interior, tira coisas boas. O homem ou a mulher carnal, do mau coração, tira coisas más. E aí, não tem como mudar se a pessoa não se comprometer, que é o foco. Se a pessoa não se comprometer com Deus, não tem como mudar. Essa pessoa se enquadra no que o texto sagrado diz, débil na fé. É aquela pessoa que tem fé, mas é uma fé débil, fraca, que se dissolve porque está misturada com tudo que não presta. É aquela fé que não está focada na palavra. É a casa que não está na rocha. E não tem como terceirizar isso. O pastor pode ser de muita fé, mas a fé é dele, não sua. O obreiro pode ser de muita fé, a fé é dela, não sua. E ainda que ele ou ela, entusiasmado, diga que vai comprar a tua briga, ele e ela sabe que isso não é possível. Porque o nome já diz, a briga é sua. Ele pode te ajudar em oração, pode te dar uma direção como está sendo dada agora para si pela minha boca, pode usar as armas espirituais para te libertar, mas até nisso ele está limitado. Ele expulsa o demônio do teu corpo, mas da tua vida só você tira. Mas não tem problema. A pessoa carnal e da fé débil segue assim, terceirizando o que ela tem que fazer. Então ela pensa que a oração dos outros é mais forte que a dela, que a fé do fulano é mais forte que a dela, que o outro tem mais condição de ir a Deus do que ela. Enquanto você pensar assim, reflete que você não está tendo discernimento espiritual. Porque, senhora, senhor, você e eu, e qualquer pessoa lá fora, diante de Deus, estamos na mesma condição. A única diferença é que uns escolheram guardar a palavra, uns escolheram fazer a sua parte, uns escolheram rejeitar as trevas e andar na luz. Uns escolheram se desconectar do que não presta e se conectar à videira, como disse Jesus, se estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis e será feito, dareis fruto. Então, como eu posso discernir, meu Deus, um ataque espiritual? Como eu posso ver que o mal está usando o meu filho, ou a minha esposa, ou o meu marido, e ao invés de eu jogar na cara dele ou dela o passado, lutar contra a carne ou contra o sangue, ofender com palavra, porque minha carne não quer deixar barato, e eu vou lá ofender, ao invés de fazer isso, se eu tenho discernimento espiritual, eu vou falar o necessário e vou orar, vou dar um bom testemunho, vou
ao altar fazer um voto. Eu vou ao secreto falar com Deus para amarrar esse mal que domina ele no álcool, que domina ele no vício, da prostituição, das más companhias. Mas eu não vou entrar numa de querer mudar a pessoa. Isso é falta de discernimento. Porque eu e você não mudamos ninguém. Saiba disso. Mas o homem e a mulher carnal não discerne. Chora, faz escândalo, cai de joelho. Eu já te pedi, por favor, não adianta. Se tem o mal na mente dele, suas lágrimas e sentimentos e nada é a mesma coisa. A maior prova é agora na virada de ano. Vai estar todo mundo reunido. Acabou o ano, volta tudo de novo. A mesma coisa. É emoção, é fumaça, é espuma. E a pessoa espiritual sabe que o que ela tem que resolver, ela resolve com Deus e com ela. E se ela tem que resolver algo com alguém, ela pede sabedoria e até nisso, quando ela vai resolver, ela sabe pontuar e ponderar o que ela tem que falar e o que ela tem que fazer. Porque ela sabe que determinadas coisas que ela vai falar não vai ajudar, só vai piorar a situação. Então, esse é o primeiro ponto. A pessoa trabalha, é perseguida, é injustiça, é inveja. Então, ela sabe que naquele ambiente de trabalho há um ataque espiritual. Ela sabe disso. As forças espirituais do mal estão na mente do chefe, do colega de trabalho, para tentar derrubar aquela pessoa. Então, o que ela vai fazer? Ela vai vigiar. Então, ela não vai ficar falando o que não deve, porque não adianta também você usar as armas espirituais e não saber fazer a sua parte. Porque tem gente que ajuda o diabo. Fala o que não deve, para quem não deve, e pegam aquilo e usam contra ela mesma. Então ela entende isso. Espera aí, eu não vou andar por aí falando coisas, porque vai ter leve trás. Ela procura dar um bom testemunho, cumprir o dever dela, chegar na hora certa. Mas há pessoas que se dizem de Deus e dentro do trabalho dão um péssimo testemunho, chegam atrasadas, vivem fazendo asneiras no trabalho, vivem no telemóvel, está sendo paga para trabalhar e está fazendo cera, como diz outro. Fugindo da sua responsabilidade, aí, isso não é perseguição, senhora. Isso é colheita. Se você é um péssimo exemplo no seu trabalho e você está sendo chamado a atenção, engole o choro e muda. Muda. Porque há coisas que não é perseguição espiritual, é a própria pessoa. Negligência, preguiça. Mas até nisso o espiritual entende. Opa, vou fazer a minha parte. Se eu não estou satisfeito, eu peço as contas e vou embora para outro lugar. Mas ficar aqui dando mau testemunho, reclamando, lamentando, fazendo as coisas de qualquer jeito, isso não é caráter e nem tampouco personalidade de uma pessoa de Deus. Então, o homem espiritual, a mulher espiritual, tem esse discernimento. E aí a pessoa faz o quê? Fala o necessário e dá um bom testemunho. E paralelo a isso, ela vai a Deus. Ó Deus, amarra esse espírito de injustiça. Cria situações para que a minha promoção chegue, para que vejam quem eu sou, para que eu seja honrada no meu trabalho. No aspecto emocional, é a mesma coisa. A pessoa que é espiritual, ela sabe quando o diabo está atacando ela na mente. Dúvida, culpa, passados, vozes para a pessoa se sentir vítima, coitadinha. Coitadinha nada. Nós temos o que o mundo não tem. Deus me deu o que o mundo não tem. A fé, a palavra, o Espírito Santo e o nome de Jesus. Mas o diabo ataca a mente para a pessoa se sentir uma coitadinha. Teu filho, teu pai te largou.
teu marido te abandonou, tadinha de você. E a pessoa entra numa bolha de sentimento, de emoção, fica curtindo aquilo, revivendo o passado, revivendo mágoas, lembrando de coisas que não deveria. E aí, quando entra nas redes sociais, é que afunda mais ainda, porque fica xeretando a vida das pessoas que, de repente, foram contra elas. E aquela pessoa na rede social mostra que está feliz, e aí ela começa a remoer, ela está feliz e eu estou infeliz. Olha só. Se você é espiritual e entende o ataque na mente, você já se afasta daquilo que vai alimentar esses sentimentos. Você já corta assuntos com pessoas que você sabe que vai trazer lembranças que você não quer. E você mete a cabeça onde? Na palavra e na oração, pedindo a Deus que te fortaleça e fale contigo. E isso não impede você de ler um livro que vai te ajudar a gerir suas emoções, a gerir seus pensamentos. Isso não te impede de conhecer histórias de pessoas que superaram. O que não falta em nosso meio é isso. Você se enche do que é bom. Porque você sabe, opa, minha mente está querendo pegar um caminho que eu não quero, que é o passado. E eu não estou morto, eu quero olhar para onde? Para frente. Os modus operandi do diabo que são diferentes. Mas ser humano é tudo igual. E o que funciona para mim, funciona para você, funcionou para o fulano e funcionou para o Beltrano. Basta eu querer. Amém? Chorar aos pés de Deus. Agora, sobre o foco, a palavra de Deus em Lucas 9:51 fala o seguinte: e aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou Jesus o firme propósito de ir para Jerusalém. Ele sabia que era ali que tudo iria acontecer. O plano divino, a missão dada, o firme propósito. E mandou mensageiros adiante de si. E, indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Veja que o Senhor Jesus, quando foi chegada a hora dele entrar em Jerusalém, e ali todos nós conhecemos a trajetória, né? Jesus entrou com a entrada triunfal, depois teve a grande ceia, depois o jardim e depois a crucificação. Um resumo, porque não vamos entrar nesse mérito. Mas o Senhor estava decidido, focado na missão, no alvo, dado pelo próprio Deus. Mesmo Pedro, chamando ele à parte, dizendo: Senhor, de modo algum isso vai acontecer. Jesus, discernindo que era Satanás usando a boca de Pedro, disse: arreda-te, Satanás, porque tu quer me tirar da minha missão, do meu propósito, firme propósito. Então, eu e você vivíamos perdidos. Hoje, ninguém está perdido. Hoje, o meu propósito é a vida eterna. E as outras coisas me serão acrescentadas. Eu vivo em função da minha alma. Coisas e pessoas fazem parte, mas não é prioridade. Então, quando algo, ou alguém, ou alguma coisa está tentando me tirar do meu firme propósito, que é me manter com Deus, eu corto aquilo da minha vida. Seja coisas, sentimentos ou pessoas. Doa na minha carne ou doa na pessoa com sabedoria, com respeito. Eu digo: olha, fulano, me desculpa, mas eu creio em Deus e sigo a palavra. Eu não quero me envolver com isso, me perdoa, tá? Se é sua escolha, é problema seu. Ah, não, nem A nem B. Eu não quero, pronto, final. Eu estou comprometido com quem? Eu não vou vender minha alma para o diabo, por um negócio errado, por um sentimento,
para trair a esposa, para entrar ou trair o marido, ou entrar na impureza. Eu não vou entrar em brigas para guardar sentimento, ver com meu coração podre. Não, eu e qualquer outro, segundo a palavra, eu estou com o meu foco na salvação. É fácil? Para ninguém. O reino de Deus é tomado por esforço, a porta é estreita. Mas eu sei onde eu quero chegar. Eu sei de onde Deus me tirou. Da lama, do lixo, da mão do diabo. Eu sei minha trajetória e eu sei onde eu quero chegar. Não é título, não é posição, não é reconhecimento humano. Pelo contrário, não é palco, não é aplauso, é no oculto. É eu e quem? Eu e Deus. Eu sei. Então eu vou manter meu firme propósito em Jerusalém. Aliás, o reino dos céus, para onde os salvos irão, é conhecido como a Nova Jerusalém. Mas no meio do caminho o diabo vai oferecer, a carne vai pedir, porque a carne pede. O mundo vai oferecer. Os tentadores vão se aproximar. E não são pessoas estranhas, são os da própria casa, para nos tirar do caminho. Quando eu não tiver força, eu peço a Deus, como faremos agora. Quando eu tiver caído, Deus me levanta. Se eu me perder, Deus me acha, porque eu estou no caminho dele. Mas a minha parte eu vou fazer. Ter foco, senhora e senhor, é você saber o que na sua vida é uma prioridade, sua vida com Deus. E você manter isso todos os dias. E você não depende de mim, de igreja, de instituição, de pastor, de padre, de sacerdote. Você só depende da sua fé e da palavra. Ponto final. Se está fraco, pede força, Deus te dá. Está caído, pede para Deus te levantar. Está se sentindo confuso, pede para que Deus te oriente. Porque o Espírito Santo, que é o nosso foco, a nossa salvação, ele vos ensinará, disse Jesus, e ele vos fará lembrar, ele vos guiará. Então, quem está focado na salvação, não se deixa levar por esse mundo. Amém? Por isso que agora nós, focados na vida eterna, vamos buscar o Espírito Santo e pedir que ele nos ajude, porque na teoria tudo é muito belo, muito bonito, mas na prática tem que gemer, tem que chorar, tem que estar disposto a querer mudar, porque nada é de borla, nada vem por acaso. A gente planta, a gente colhe, principalmente a vida com Deus. Amém? Vem Espírito Santo, vem me tocar e me abraçar. Tua presença é tudo que eu preciso. É tudo que eu preciso, meu precioso amigo, para te adorar. para te adorar. Levanto as minhas mãos, entrego a ti meu coração. E mesmo sendo falho, me amas, me amas. E mesmo eu nada tendo, me amas, me amas. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Chame ele, Jesus. Chame ele, Jesus, o nome precioso.
Senhor Jesus, perdoe os nossos pecados, porque somos pecadores, mas com uma diferença: nós não queremos viver no pecado, nós não queremos seguir errando, porque a nós foi revelada a salvação. E como disse Paulo, como posso eu negligenciar tamanha salvação? O mínimo que o Senhor espera de mim é um esforço para me manter no caminho. O mínimo que o Senhor espera de mim é uma inclinação para Ti, meu Pai. E o resto o Senhor cuida, porque se a minha carne grita, o Senhor pode mortificá-la. Se as minhas emoções gritam, o Senhor pode tratar delas. Se o mundo espiritual me ataca, o Senhor pode me defender. E é por isso que nós estamos aqui, porque reconhecemos a nossa condição. Somos falhos, débeis, pequenos, humanos, frágeis, mas Te queremos, Deus, e o mundo não Te quer. Te desejamos, nos inclinamos para Ti e pedimos: Senhor, toma a nossa vida, conduza-nos, entra dentro de nós através do Teu Espírito e vem brilhar através de nós, vem reluzir através da nossa vida, vem salgar a nossa e a de todos que estão insossos nesse mundo, vem nos levantar, vem nos animar, meu Pai, vem nos perdoar, meu Deus, vem nos dar um novo coração, que aquele velho coração ranzinza, teimoso, duro, orgulhoso, egoísta, que sempre quer ser dono da razão, que não se quebra, que não se inclina, que olha para os defeitos dos outros, que aponta o dedo para os outros. Maldito coração velho, podre, sujo, que ele seja arrancado de dentro de nós, e que o Senhor nos dê o novo coração. Dai-me um coração igual ao Teu, meu Mestre. Dai-me o Teu coração que discerne, que perdoa, que é misericordioso, que se inclina para o que é bom, que sabe esperar, que confia, que perdoa. Oh, meu Pai, dai-nos o Teu coração. Senhora, Senhor, ninguém te privou, tampouco te limitou para você não falar com Deus. Essa é a hora que vidas são transformadas. Essa é a hora em que lágrimas se transformam em alegria. Essa é a hora que fracos se fortalecem. Essa é a hora que o carnal se torna espiritual. Essa é a hora que o perdão de Deus é derramado sobre os corações arrependidos. Mas eu só posso lhe afirmar uma coisa: se aqueles que agora estão ouvindo, estão aqui, não se curvarem, não se quebrarem, não abrirem a boca para confessarem sua condição e pedir a misericórdia, nada Deus pode fazer, porque Ele dá graças ao humilde, mas Ele resiste ao soberbo. Então se derrama. Vem, Espírito Santo, vem sobre mim, vem renovar em mim as Tuas forças,
Vem me ajudar a andar no teu caminho. Vem me ajudar a voltar às primeiras obras, ao primeiro amor. Vem me ajudar a manter meus olhos em ti. Vem me ajudar a negar a minha carne e me submeter ao teu Espírito. Vem me ajudar, Senhor, a discernir minhas lutas espirituais, para que eu possa fazer a tua vontade e não a minha. Vem me animar, me fortalecer. Vem trazer a paz e a alegria da salvação, que é o mais importante na nossa vida. Ó Jesus Cristo, eu te amo. Eu sei que o Senhor me escolheu. Não foi o homem, não foi uma instituição, não foi a vontade de uma pessoa, foi o Senhor. O Senhor me amou, o Senhor teve misericórdia de mim. Obrigado, Deus. Eu não sou perfeito, como disse Paulo. Eu não alcancei a perfeição, mas eu prossigo rumo a ti, a tua palavra, a vida eterna. Hoje melhor do que ontem, aleluia, e amanhã melhor do que hoje. Vem, Espírito Santo, libertar os débeis da fé. Venha fazer com que essa pessoa, a partir de hoje, mantenha dentro dela um firme propósito, que é a salvação, que é o espiritual. Vem, seja cheio do Espírito Santo, receba o perdão, receba agora, o Espírito Santo desce. Fique à vontade para falar com Jesus. Você não precisa das minhas palavras, mas agora, aí onde você está, derrame tua vida e diga que você o ama, que você o adora, que você o quer. Fale com Ele, fique à vontade. Conheces meu querer, conheces minha fé, conheces meu caminho, a minha história. Do mundo me afastei, a vida te entreguei, e foi a melhor escolha que eu já fiz. Amigos eu perdi, deixei as ilusões, disseram que eu não suportaria, e em meio à solidão, eu vi que a tua mão, no meio da aflição, me conduzia. Se antes eu soubesse como é doce te servir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que eu te encontrei, nunca mais te deixarei. Eis a melhor escolha que eu já fiz. Declare, se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que eu te encontrei, nunca mais te deixarei. Eis a melhor escolha que eu já fiz. Obrigado, Deus.
Obrigado. Agradeça a Ele. Obrigado pela palavra. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pelo ar que respiramos, pelos cuidados, proteção, livramento. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pelo privilégio de estar na tua casa e na tua presença. Bendito, glorificado, louvado seja o teu santo nome. Receba a paz, receba o Espírito Santo, que irá refletir nos frutos que você vai dar ao descer desse altar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder, a honra e a glória, não apenas hoje, mas para todo sempre. Digo obrigado, Jesus. Palmas para o nosso Deus.